Olá! Da última vez que nos falamos 2 semanas atrás, nossa expectativa era de que os ativos de risco continuassem em alta até meados de outubro e em seguida veríamos uma retração. Esse momento chegou e vamos entrar em um período de retração que poderia durar de 2 a 3 semanas. Durante esse período, a expectativa é de uma última perna de alta para os ativos defensivos entre o final de outubro e início de novembro. Vamos começar com o gráfico intraday do S&P 500 em nossa plataforma FinGraphs, que nos dá uma perspectiva para as próximas semanas. Como podemos ver, ainda estamos em uma tendência ascendente, mas já muito exausta. As metas já foram quase alcançadas e estamos apontando para 2.556 ou possivelmente 2.579. Portanto, temos um potencial de no máximo 1% para as próximas semanas. Ao mesmo tempo, o índice de risco já está em território de sobrecompra e poderia se reverter nas próximas 2 semanas. Maximum 1% left of potential over the next few weeks. At the same time, our risk index is well overbought and could soon be turning down into this week and the following week. So the hourly chart is extended. No gráfico diário, a tendência ascendente do S&P 500 também está se aproximando do ponto de exaustão. As metas também foram estendidas em direção a 2.570 ou possivelmente acima de 2.600, mas o potencial aqui também é de 1% a 2%. O índice de risco também está em território de sobrecompra e a expectativa é de que essa tendência reverta para uma correção durante as próximas semanas. To soon start topping out and turning down for a correction over the next few weeks. No gráfico semanal, que nos dá uma perspectiva para os próximos trimestres, o potencial para a alta já foi praticamente alcançado e, apesar de poder ser estendido pelos próximos trimestres, já está bastante caro. O índice de risco ainda não está em território de sobrecompra, mas está próximo. Portanto, o S&P 500 ainda tem potencial para os próximos trimestres, mas não muito. So there's possibly more potential over the next few quarters on the S&P 500, but not very much. Resumindo as 3 perspectivas, os 3 gráficos ainda estão em tendência de alta. Portanto, no curto prazo ainda há potencial, mas nos gráficos intraday e diário o movimento já está bastante estendido. Em se tratando de ativos defensivos, vamos começar com o ouro. No gráfico intraday, ainda estamos em uma tendência descendente, mas já praticamente atingimos nossas metas entre 1.272 e 1.248. O índice de risco está em território de sobrevenda e já poderia estar começando a se reverter. Portanto, o ouro está em uma tendência descendente exausta no curto prazo. No gráfico diário, apesar da forte correção durante as últimas semanas, o ouro ainda está em tendência ascendente e ela poderia ser retomada nas próximas semanas para voltarmos a níveis em torno de 1.350 e, em casos extremos, em torno de 1.400. O índice de risco estava em território de sobrecompra, mas já corrigiu para baixo, o que poderia justificar um último movimento ascendente. No gráfico semanal, o nosso oscilador parece ter se revertido, mas o indicador de tendência ainda mostra tendência ascendente. As metas provavelmente estão agressivas aqui, mas elas justificam que ainda poderíamos manter essa tendência ascendente por mais tempo. Comparando as 3 perspectivas, ainda estamos em tendência ascendente no gráfico semanal, mas o indicador de risco nos gráficos diário e intraday está em território de sobrevenda e poderia começar a se reverter. Durante as próximas semanas, teremos uma oportunidade para comprar na baixa. Outro ativo defensivo, o par dólar-iene, tem passado por uma boa alta durante as últimas semanas. O índice de risco estava em território de sobrecompra e já começou a corrigir para baixo. Nossas metas impulsivas alcançaram níveis entre 121,6 e 136,2. Apesar de ainda não terem começado a cair, elas certamente estão exaustas.
No gráfico diário, o par teve uma boa correção para cima e provavelmente ainda terá cerca de uma semana para alcançar suas metas, mas os níveis iniciais da zona-alvo de correção foram alcançados em torno de 127,3. Nesse sentido, poderíamos ver algum movimento aqui até o final de outubro, antes de uma reaceleração em novembro. Before dollar-yen reaccelerates into November. Now looking at No gráfico semanal, o par também subiu e alcançou suas metas de correção. A tendência ainda é ascendente, mas o índice de risco já está em território de sobrevenda. Portanto, a expectativa é de alguma reversão no final de outubro. Entretanto, para os próximos meses e trimestres, estamos muito otimistas em relação ao par dólar-iene. As primeiras metas ficam em torno do nível 120 e as metas impulsivas acima desse nível ainda não foram calculadas, mas poderiam justificar níveis acima de 130 em direção ao primeiro trimestre de 2018. Portanto, esperamos uma reversão intermediária no final de outubro. Resumindo, os gráficos diário e semanal estão lentamente se reposicionando para uma tendência ascendente, após a correção no início deste ano. O índice de risco no gráfico diário estava em território de sobrevenda, mas o gráfico intraday alcançou o fim da sua primeira perna de alta. O índice de risco agora está em território de sobrecompra, e a expectativa é de correção para as próximas semanas. E encerrando, vamos dar uma olhada no par euro-dólar, que é um pouco defensivo, mas provou ser muito forte durante os períodos de risk-off nos últimos meses. No gráfico intraday, o par já quase atingiu suas metas impulsivas entre 1,698 e 1,584, e o índice de risco já está em território de sobrevenda e poderia começar a se reverter e subir novamente. No gráfico diário, ainda estamos em uma tendência ascendente, que provavelmente ainda não se esgotou. As metas ficam entre o nível 1,668, que já alcançamos, e o nível 1,2061, que já quase foi alcançado. Nossa expectativa é de que haja um novo teste durante as próximas semanas, mas como o índice de risco já está em território de sobrecompra, esse novo teste não deve durar muito. No gráfico semanal, o par euro-dólar já alcançou suas metas de correção e, teoricamente, ainda há potencial para subir um pouco mais durante os próximos meses, para acima de 1,20 e possivelmente 1,24. Entretanto, estamos nos aproximando do fim dessa correção para cima, que já dura desde dezembro. Resumindo, o par euro-dólar ainda está em uma tendência ascendente corretiva no gráfico semanal, em uma tendência impulsiva no gráfico diário e parece estar sobrevendido no gráfico intraday. Esta também é uma oportunidade para comprar na baixa antes da reversão de um último movimento ascendente, possivelmente em novembro. Em geral, acreditamos que os ativos de risco entrarão em correção durante as próximas semanas. Por outro lado, os ativos defensivos poderiam começar um último movimento ascendente no final de outubro ou início de novembro, gerando uma oportunidade para take profit. Obrigado pela audiência e até a próxima.